a igreja de Filipos, o livro de Filipenses, que hoje vai ser a introdução dessa nossa microsérie sobre essa carta. Filipenses, capítulo 1, hoje nós vamos ler os versos 1 e os versos 2. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim então a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipe, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, para nós começarmos? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Pai, por até aqui o que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, essa chance de louvarmos, glorificar o Teu santo nome. E agora, Senhor Deus, nós nos preparamos para ouvir a Tua palavra, então nós pedimos ao Senhor, nos abençoe, tenha misericórdia de nós, e nos ajude, Senhor Deus, a compreender o Teu texto e a vontade do Senhor para a Tua igreja. Nos abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Por que, então, estudar a carta de Filipenses? Porque é o seguinte: a carta de Filipenses ela é uma das cartas das prisões de Paulo. E no livro de Atos, ela é uma das que tem uma história de plantação das mais peculiares. Os irmãos vão se lembrar do texto de Atos 16, que conta a história de que os missionários do Senhor estavam reunidos, orando e aguardando instruções, pois eles queriam ir para um outro lugar. Até que um deles sonha com um varão macedônio, chamando, clamando: venham para cá, precisamos de vocês. Então Paulo se organiza e vai à Macedônia, sendo essa a primeira viagem missionária para o território da Europa. Chegando lá, então, eles vão a um rio onde encontram uma mulher vendedora de púrpura. E ela, então, clama, pede para aqueles irmãos: se há algo digno em mim, durmam na minha casa, fiquem na minha casa. Os irmãos devem se lembrar dessas histórias. São 3 eventos bem famosos dentro do livro de Atos que acontecem na plantação dessa igreja. Então, aqueles irmãos ali na cidade, pregando e ensinando a respeito da palavra de Deus, eles se deparam, então, com uma menina, a adivinhadora, da qual era usada para juntar dinheiro dos senhores. E ela, então, começa a andar atrás deles na cidade, sempre clamando: olhem, prestem atenção, estes são homens de Deus, estes são homens de Deus. E existe uma polêmica: por que elas estavam fazendo isso? Num primeiro momento, não parece haver conflito, são de fato homens de Deus. E Satanás, reconhecendo isso, são homens de Deus e vieram proclamar a palavra de Deus. Então, qual que é o problema? Que Paulo expulsa o demônio dessa menina. Alguns comentaristas vão dizer que, na verdade, aquilo era uma tentativa demoníaca de fazer com que aquele movimento que estava começando a surgir na cidade de Filipe, aquela igreja que estava começando a surgir naquela cidade, eles chegam a comentar que aquilo ali foi uma ação satânica para tentar aproximar a igreja do templo que já havia lá, do templo de Apolo e das pitonisas. Então, na verdade, o que Satanás estava querendo fazer era desmoralizá-los. Então, os irmãos devem se lembrar que Paulo expulsa, e os donos daquela menina, então, ficam todos irados, perderam o rendimento, perderam uma fonte de dinheiro para eles. Então, vão atrás daqueles homens de Deus, prendem eles, espancam eles, e os encerram na prisão. E então nós temos o outro famoso episódio, Paulo e Silas na prisão, em que, cantando, de repente, um terremoto acontece, as portas se abrem, as algemas são soltas. E o guarda, então, entra em desespero: o que eu vou fazer? Todo mundo vai fugir. Então é melhor que eu me mate agora do que sofra a punição por não ter feito o serviço bem feito. Até que, então, o próprio Paulo grita: não faça nada contra você. Estamos aqui. Aquele irmão, então, se torna um irmão. Ele chega para Paulo, se prostra diante de seus pés e diz: então, o que eu posso fazer para que seja salva eu e minha casa?
Paulo então prega o evangelho, a casa se converte, irmãos são batizados. É esse o contexto do nascimento da igreja de Filipos. Como todos os outros nascimentos que Atos relata, não são nascimentos fáceis. Antes se dão num contexto de perseguição. E que muitas vezes nascer uma igreja implica ir contra o próprio governo, ir contra a própria liderança da sociedade. E isso acaba trazendo perseguição e sofrimento para aqueles que amam a Deus. Mas fato é que a igreja de Filipos cresce e se torna uma igreja saudável, mediante todas essas dificuldades. Se não, veja bem o motivo da carta. Paulo estava preso, e os irmãos vão se lembrar que naquela época os donos da prisão não forneciam alimento, sustento para aqueles que estavam presos. Eles dependiam da bondade daqueles que estavam de fora, que fossem lá visitá-los. Paulo dependia, enquanto preso, de irmãos para que mandassem sustento para ele. É isso que a igreja de Filipos faz. Filipos manda uma oferta de sustento para Paulo na prisão. Por isso que nós temos uma carta alegre. Uma carta em que todo momento Paulo está exultando a fé daqueles irmãos, o trabalho daqueles irmãos, mas também sempre expressando saudade. Então nós temos uma igreja que floresceu bem num contexto ruim, num contexto de perseguição. Nós temos irmãos que continuaram amando a Cristo e amando a igreja, ainda que perseguidos. Quando eu subi aqui, eu pedi perdão porque hoje seria uma série de primeiras vezes, e hoje também vai ser a primeira vez que eu vou tentar fazer esse exercício aqui. Eu quero falar com 2 tipos de pessoas aqui nessa igreja. O primeiro grupo dessas pessoas, eu quero falar com aqueles que já foram machucados pela igreja. Machucados ou então sobrecarregados, e que vieram para cá tentando encontrar um lugar em que vocês não sofressem mais isso. Mas que por causa da experiência que vocês tiveram, vocês agora estão receosos de se comprometer com essa igreja. Com medo de que a experiência se repita. Mas eu também quero, ainda nesse grupo, pertencentes a esse grupo, os que também estão sendo machucados, ou que foram. E eu quero também falar a um outro grupo de pessoas, aqueles que, graças a Deus, não passaram por nenhuma experiência ruim dentro da igreja, que vieram para cá porque trocaram de convicção, encontraram uma fé verdadeiramente bíblica aqui, e eu louvo a Deus pela sua vida. Mas então eu quero encorajá-lo a também botar a mão no arado essa noite. A nossa microsérie em Filipenses, ela vai acontecer com esses 2 objetivos. Tentar trazer encorajamento para esses 2 grupos. Porque a igreja do Senhor, e aí alguns devem estar pensando, mas de novo, o pastor parece que acabou de pregar sobre isso. A verdade, irmãos, é que a igreja, como um corpo orgânico, precisa estar sempre se desenvolvendo. E nós nunca alcançaremos nessa terra padrão suficientemente bom, ou que nos deixe a obrigação de não pensar em como podemos melhorar como indivíduos e como igreja. Meu propósito, então, com essa série é fazer isso, animá-los. E por isso a carta de Filipenses, porque é a carta feliz. E ela mostra qual é a felicidade em servir a Cristo. Não individualmente, mas entre irmãos. Afinal de contas, um dos grandes objetivos do próprio apóstolo ao escrever aqueles filipenses era de que eles também vivessem de forma digna do Evangelho. E, meus irmãos,
Isso é um objetivo do qual todos nós almejamos. Não apenas individualmente, mas como comunidade. Certo? Então veja bem, essa é uma das saudações mais diferentes de Paulo, porque ele não somente diz quem ele é, ele chama um coautor, Timóteo, que também participou do nascimento dessa igreja. E nessa saudação ele mostra um bom funcionamento, um modelo eclesiológico. Que palavra difícil. Um modelo de igreja. Um modelo de igreja que funciona bem. E como que ele faz isso? Primeiro, ele mostra que essa igreja, um dos comentaristas, ele chega a dizer que é um vetor. Paulo dá vetores, caminhos, para que a igreja siga bem, para que a igreja seja saudável. O primeiro vetor, a primeira marca, o primeiro distintivo, seja lá como você queira chamar, é que essa igreja, ela é uma comunidade de verdadeiros amigos. Veja a relação de Paulo e Timóteo. Paulo chamava Timóteo de meu filho. Muito mais do que isso, Paulo tinha saudade de Timóteo. Olha o texto de 2 Timóteo 1, versos 3 e 5. Dou graças a Deus, porque sem cessar, lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Veja, Paulo e Timóteo se amavam. Alguém deve ter lá ele, né? Não, é o amor fraternal, um amor liberto por Cristo. Paulo e Timóteo se amavam, mas mais do que isso, se apoiavam em seus ministérios. É Timóteo a quem Paulo chama nos seus últimos dias: venha me ver e traga para mim cobertores e livros. Quando a conversão ela é seguida de verdadeiras amizades, a igreja ela cumpre duas de suas finalidades. A primeira delas é que ela oferece ao mundo uma prova do poder do Evangelho, em que nós vemos irmãos que em muitos casos não concordam em nada, unidos em torno de um único objetivo, de uma única mensagem: Cristo. O mesmo Jesus que pegou um publicano e colocou na mesa contra rebeldes, e chamou-os de amigos e irmãos, e estou dando as boas-vindas a vocês no meu reino. Quando eles olham para o modo em que nós nos tratamos, as pessoas devem ser levadas a dizer que somente Deus pode promover essa harmonia que existe entre nós. E a segunda finalidade é que a demanda por relacionamentos reais, produzida por essa regeneração, os encargos que um coração regenerado por esse Espírito Santo traz ao coração da igreja, ela é suprida de modo extraordinário. Não estamos mais lidando com pessoas dos quais sexualizam todas as coisas. Não estamos mais lidando com pessoas dos quais nós não podemos contar os nossos problemas. Pelo contrário, são aqueles irmãos, são aquelas pessoas que, igualmente regeneradas, nos ajudam a buscar santidade. São aqueles irmãos que nos lembram, como o Gemismar fez, que devemos nos encher do Espírito Santo. Que deve haver entre nós um fruto único chamado amor. E que desse amor ele se manifesta de maravilhosas formas. Como o Gemismar leu. Ter a vida restaurada à imagem de Deus sempre significará anelar por viver a vida que o Deus relacional, revelado pelo Novo Testamento, vive. De novo,
andar com gente santa, nos leva a desejar viver com esse Deus. A exemplo de Paulo e Timóteo. E esse amor é manifesto na forma como o próprio Deus ama. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. E assim é Deus. Assim queremos ser se tivermos nascido de novo. A igreja, com todas as suas imperfeições, foi designada por Deus para atender a essa demanda de companheirismo verdadeiro. Quem pode nos entender? Eu lembro de um amigo que por alguns motivos precisou ir à psicóloga. Em uma de suas sessões, eles tocaram no assunto da morte, e essa psicóloga ela não era capaz de entender por que esse meu amigo cristão sentia paz nisso. Quem pode nos entender? Ao dizer que alcançamos justiça, não pelas nossas obras, mas porque antes nós nos encontramos pobres de espírito. Quem pode nos entender? Uma vez que é quando nós estamos fracos que nós nos sentimos ainda mais fortes. Que em meio a qualquer tribulação, ainda que por um breve tempo ansiosos, conseguimos encontrar paz. Quem pode nos entender que quando entramos no quarto e nos oramos, estamos falando com aquele que sustenta o universo? Quem compreende isso? Senão o meu irmão, que também compartilha disso. Este é um bom ponto de partida para avaliarmos a saúde da nossa igreja. Podemos chamar essa igreja de uma comunidade de amigos? Nela encontramos conversa, interlocução. Temos com quem conversar sobre os temas mais importantes das nossas vidas. Se não, por que nós não lutamos para criar esse ambiente? Porque nós não lutamos para sermos esse tipo de pessoa que promove amizade entre nós. Essa comunidade, como o próprio Paulo fala, certo que ele atribui a ele e Timóteo, nós somos os servos de Cristo. Mas como nós estamos cansados de saber, essa atribuição de servo não se dá somente a algumas pessoas em nosso meio, somos todos servos de Cristo. Então essa comunidade é uma comunidade de servos. Essa é uma das definições bíblicas centrais sobre o significado da palavra igreja. O que é igreja? É uma comunidade composta por homens e mulheres que não pertencem mais a si mesmos. Não há verdadeira igreja sem que pessoas sejam encontradas, focadas na ideia de fazerem a vontade de Cristo. Quando nós nos reunimos aqui, nós não estamos preocupados como será feita a minha vontade. Tanto é que o culto não é pensado em você. O culto, todas as coisas aqui são pensadas unicamente em glorificar o nome de Deus. Você é chamado a participar desse culto, a participar desse serviço. Mais do que isso, nós somos chamados para na segunda-feira pensarmos qual é a vontade de Deus. Como posso glorificar a Deus? Como posso servi-lo com o trabalho das minhas mãos? Ser servo de Cristo, então, significa trabalhar para Ele a partir da compreensão de que a vida de cada um de nós foi comprada com um grande preço. Então, quando dizemos que somos servos, portanto, estamos afirmando que a nossa vida pertence a Cristo, pessoa a quem devemos lealdade e serviço em gratidão. Nós somos servos. Essa semana, eu estou num exercício de começar a ouvir mais louvores no meu carro. E o que acontece? O carro é velho, o CD, que era para tocar o CD não funciona, então eu só tenho um rádio.
E não pega todos os rádios, a antena também é meio ruim. O que eu preciso fazer, então, para escutar louvor? Eu coloco na estação de rádio daquela igreja que tem um cacho de uva como logo, marca, para não citar nomes. Você já sabe. Hã? Não, pode não. Vamos preservar. E o que acontece? Grande parte dos louvores que tocam são aquelas coisas de tipo assim: vou falar das coisas grandes de Deus para te dar esperança, para te lembrar que no fim você vai receber. Você vai ser vitorioso. Alguma coisa vai acontecer. E especificamente essa semana tem um quadro lá que é a transmissão da pregação do líder máximo dessa organização. E ele falando, nessa semana ele estava pregando sobre o tribunal de Cristo. E qual que era o foco do grande tribunal? Não era que Cristo iria julgar os cristãos para distribuir os seus galardões, de que nós entraríamos numa eternidade agora salvos do nosso pecado, de que nós não recebemos misericórdia não por nossas forças. Ele até chega a citar essas coisas, mas qual que era o foco dele? De que no final nós, juntos de Cristo, governaremos as nações. Escatologia não é muito meu forte. Algum dia eu prometo estudar para vocês. Mas quando nós nos submetemos a esse Senhor, Cristo, o foco nosso não é que governaremos juntos. Ele até chega a criar uma distinção: cristãos vitoriosos, cristãos perdedores. Os vitoriosos são aqueles que descobriram pela graça um modo de vencer na vida. Já os perdedores não. Aí ele descamba para umas coisas lá. Irmãos, nós já somos os cristãos vitoriosos. Não porque reinamos em vida. Porque nós servimos a um Deus bom. E o nosso maior problema era ser inimigo desse Deus. E fomos chamados de filhos, servos, amigos. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se Ele nos chama para sermos os seus servos, os seus discípulos, agiremos de outra maneira, senão com gratidão. Ainda assim, servindo nessa igreja, não nessa aqui, mas na igreja do Senhor, ainda assim nós seremos magoados. Ainda assim, pessoas poderão nos ofender. Mas, ainda que nós soframos, sempre haverá beleza em Cristo. E essa beleza deve ser para nós deve ser encantamento, para nos manter aqui, unidos, congregando. Não somente isso, procurando o apaziguamento. Os irmãos devem se lembrar das bem-aventuranças, o beabá cristão, como o cristão deve ser, e em que a expectativa do cristão está posta. Uma das bem-aventuranças é para aqueles que pacificam as coisas, não o pacifista, aquele que pacifica, aquele capaz de produzir paz. E estamos falando, meus irmãos, de uma comunidade de amigos verdadeiros e de servos de Cristo. Então, há perdão no nosso meio. Deve haver. Mais do que isso, nós perseguimos o perdão. Nós oramos para que os irmãos se arrependam. Nós oramos para que haja apaziguamento. E nós perdoamos. E nós amamos. Depois, e agora Paulo já se referindo à igreja, ele fala dos santos em Cristo Jesus. Então essa comunidade de amigos verdadeiros, de servos de Jesus,
também são santos. A igreja ela é composta por pessoas que foram separadas do mundo para viver exclusivamente para Deus. Esse é um conceito presente no Antigo Testamento que toma continuidade no Novo Testamento. Isso fica claro à luz de Êxodo 19. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras em que Paulo remete àqueles irmãos daquela igreja. Em Levítico 11, 45, a mesma ideia. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês, portanto, sejam santos, porque eu sou santo. James Boyce faz uma declaração sobre o significado de ser santo. Aquele que é santo no sentido bíblico, ele lutará para ser santo, mas a sua santidade, seja ela pequena ou grande, quanto possa ser, não o torna santo. Ele é santo porque foi separado por Deus. Veja, não são os nossos esforços que nos santificam. Antes, eles são sinais de que nós fomos santificados. Ficou claro? Falar igual o pastor da determinada rádio. Alguma dúvida? Se você é cristão, Deus o separou. Davi foi um adúltero, mas perante Deus ele era santo, porque Deus o separou para si. Mas não me entenda mal, não estou falando aqui que pela nossa santidade vir de Deus, e que é Deus quem nos santifica, que nós não lutamos contra o pecado. Mais uma vez quero trazer as palavras do Jamismar. O pecado apenas se torna um acidente em nossas vidas, mas até então nós somos aqueles que lutamos com unhas e dentes para não cometê-lo. Israel, portanto, era a nação santa, porque foi separada por Deus. Tratava-se de um povo que havia entrado numa relação pactual com o seu Criador. Houve, de fato, uma separação. A identidade do povo e a sua história de vida foram construídas com base nesse fato. Nós somos, dentre todos os povos da terra, nação que pertence a Deus. Mas como nós sabemos, com o advento de Cristo, quando Ele vem, a encarnação, a sua obra, a sua ressurreição, Ele então chama para si um povo, não mais de uma única nação. Por isso que nós estamos aqui ouvindo a respeito de uma igreja que esse próprio Cristo separou. É a nossa discussão nos grupos de jovens. Desde a eternidade o Cordeiro já está posto, ou seja, desde a eternidade a igreja já está formada. Nós somos parte desse plano de Deus, ou seja, a nossa história deve ser formulada a partir disso. Nós somos povo de Deus, povo da sua aliança. Então, esse status, essa missão agora de, como povo de Deus, declarar a sua vontade, pertence a nós. Fia, a respeito disso, diz que nós somos separados pelo Espírito Santo para os propósitos de Deus e distinguidos como aqueles que manifestam o seu caráter para o mundo. Nós não somos somente separados ou eleitos, mas nós manifestamos um caráter diferente. Lembram das palavras de Jesus no capítulo 10 de Lucas, a respeito de um certo samaritano? Nosso caráter exprime justamente esse amor. O fato de sermos separados por Deus não nos inibe de ainda amar o próximo. Então, em resumo, o santo é aquele que revela os efeitos da graça e que recria o ser humano à imagem de Deus. Não há nada mais importante, então, do que dizer que o santo se parece com Cristo. Ele é um imitador de Cristo, um pequeno Cristo. Nada deve ser mais definidor da vida de um cristão do que a nossa relação com o Senhor. A igreja, portanto, não pode jamais se tornar indistinguível do mundo. Nós não podemos nos parecer com esse mundo. Um policial cristão
não deve ser mais policial do que cristão. Um vendedor cristão não deve ser mais vendedor do que cristão. Vamos ser um pouquinho ousados. Um progressista cristão, um conservador cristão, não pode ser mais progressista ou conservador do que cristão. Precisamos entender que todas as esferas da sociedade, de todos os modos, em todas as ideologias, nós temos pecados que precisam ser confessados e necessitamos de arrependimento. E somente Cristo pode fazer isso por nós. Somente em Cristo nós podemos encontrar essa redenção. Depois, Paulo fala a respeito dos bispos e dos diáconos que viviam em Filipos. A quarta marca dessa igreja verdadeira, dessa igreja genuína, é de que a comunidade ela é estruturada para cuidado dos pobres, mas também na edificação dos membros. Quando nós vemos a instituição da diaconia lá em Atos, eles são instituídos para cuidar daqueles que não tinham como cuidar de si mesmos, os órfãos e as viúvas, e isso para que os presbíteros, os pastores, pudessem se dedicar à oração e ao ensino. Eu sei que essa conversa de cuidar do pobre, essas coisas, foi meio que captado por uma corrente aí muito desagradável. Ainda assim, ela é uma pauta cristã. A nossa igreja ela é pensada para ser relevante no mundo, a imagem de Cristo. Somos sal da terra. É justamente essa, nós somos aqueles os quais Deus esfrega na cidade para que ela não se corrompa mais, para que ela não se deteriore mais. Como podemos fazer isso? Servindo. Somos chamados a servir. Mas nós não podemos confundir o nosso papel na sociedade, não é de justiça social. Até porque justiça social não produz redenção. Ela não redime o homem. Caridade não redime. Mas testemunha. Testemunha bem. Por isso que nós somos a única instituição que, além de promover alegria, promovemos salvação. Porque nós somos os únicos que pregam o Evangelho. Devemos pensar em como a nossa igreja pode ser relevante para onde está. Devemos pensar para fora disso daqui. Das paredes ou do templo que está sendo construído. Por isso que necessita uma organização formada por amigos verdadeiros, por servos e por santos. Porque só assim nós não nos corromperemos no meio do caminho e antes poderemos trabalhar pregando o Evangelho, ajudando pessoas. Eu prometo que eu estou terminando. Calma, pelo amor de Deus. Por fim, Paulo fala que essa comunidade é a comunidade de Filipos. Ou seja, essa verdadeira igreja, ela entende que ela está inserida no mundo. Apesar de sermos santos, separados, de que as coisas que nós fazemos, as coisas que nós devemos almejar, consumir, pensar, querer, são coisas diferentes do mundo, amanhã, você não vai vir montar uma barraca aqui, ou lá na construção. Mas amanhã você vai ter que lidar com gente ímpia. Gente que odeia a Deus. Entender que nós, como igreja, estamos inseridos no mundo. É parte fundamental disso, porque nós saberemos comunicar. O pessoal fica falando, o mundo precisa de mais amor. Não, o mundo tem amor. Você vê um pai amando um filho, a mãe amando o filho. Você vê amor no mundo de gente que não tem Deus. Só que distorce esse amor. Porque, de fato,
Eles têm amor. Mas aquela máquina compulsória que a gente chama e conhece como coração, mastiga e traga esse amor, dizendo: eu quero mais. E dentro desse amor, então, nasce um tipo de amoeba mutante, em que ela começa agora a clamar por aceitação. O mundo não precisa de mais amor, o mundo precisa de orientação. Estão perdidos, estão mortos em seus pecados e delitos. E qual que é a mensagem que transforma e tem poder para tirá-los dessa condição? E somos nós que estamos inseridos nesse mundo tenebroso, nesse mundo em trevas. Veja bem, então, que Paulo anuncia e fala de uma igreja ativa, de uma igreja que trabalha, mas não está envolvida somente naquilo que a igreja faz. Deixa eu me explicar melhor. Essa ação da igreja, ela não está focada em encher, por exemplo, a reunião de jovens. Mas se a reunião de jovens tiver muita gente, ia ser bom. Mas aqui na segunda-feira nós trabalhamos ativamente em nome do Senhor. Nós testemunhamos que Deus é bom e que a sua misericórdia perdura eternidade. E por fim, graças a Deus, eu sei que vocês já estão cansados. E por fim, verso 2: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos trabalhando sozinhos nisso tudo. Falo com aqueles dois grupos agora. Você que foi machucado, não desista da igreja. Não deixe de congregar. Não deixe de trabalhar. Saiba que Deus viu. Cristo viu. E Ele é tão bom que dá a chance de haver cura. Que dá a cura. Mas não se engane que a cura ela não acontece com você sozinho. A cura acontece no meio dos irmãos. É você tendo a liberdade e sabendo que está no meio de amigos, de gente santa, de verdadeiros servos de Deus, de vir aqui e dizer: meus irmãos, eu tenho um problema. Eu fui magoado, sabendo que conta com homens de Deus, com mulheres de Deus, que não estão preocupados somente com um tipo de crescimento ou com algum tipo de vaidade, mas antes com a saúde do corpo de Cristo. O mesmo para o outro grupo. Somos parte desse corpo. E que honra sermos aqueles que Deus usa para ser bálsamo na ferida do outro. Porque, afinal de contas, não é assim que funciona um organismo saudável? É uma parte que está ferida e outra que trabalha para regenerar e para cuidar e proteger. Meus irmãos, é muito bonito nós pensarmos que no empreendimento fundado por Deus, o próprio Deus trabalha ativamente para que funcione. Ainda que nos magoemos, ainda que venhamos a nos machucar, ainda que venhamos a nos ofender. Não desista da igreja. Permaneça. Trabalhe. Que o trabalho também é bálsamo de Cristo. Não é o que o apóstolo fala um pouco mais na frente nesse mesmo livro? Eu entendi que para mim morrer é lucro, mas viver é Cristo. E ainda que a morte seja
o fim da nossa fé é poder encontrar e adentrar o reino celestial, estar com Cristo. O fim do nosso sofrimento, o fim da dor, da nossa própria luta contra o pecado. Olha o valor que Paulo dá à vida, ela é Cristo. Somos chamados a esse trabalho. Somos chamados a essa comunidade. Você que tem medo de se integrar de novo, confie em Cristo. Ele tem trabalhado no meio da igreja. Você que tem medo de começar a trabalhar e quem sabe vir a atrapalhar, coragem. É o Cristo quem age no nosso meio. Amém? Alguém dormiu? Não? Quase, né? Pouquinho. Moisés cochilou. Aí, ó. Te perdoa, irmão. Deus abençoe. Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Devolvo nosso presbítero Jamismar.